Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Gabriela e hoje nós faremos o estudo dos descritores. Nesta aula, nós estudaremos os descritores 1, 2 e 3. Vale lembrar que esses descritores estão relacionados a procedimentos de leitura. O descritor 1 tem como habilidade localizar informação explícita, o descritor 2, inferir informação em texto verbal, e o descritor 3, inferir o sentido de palavra ou expressão. Então, hoje a gente vai fazer o estudo de cada um de forma individual, ok? Vamos lá. Vamos começar pelo descritor 1. O descritor 1 tem como objetivo, como a gente já viu, localizar informações explícitas em textos escritos. Então, dentro dos textos, vocês irão encontrar marcas tipográficas que vão servir de pistas, recursos visuais empregados nos textos para chamar a atenção do leitor, que podem ser números, palavras em negrito, itálico ou sublinhado, símbolos, letras maiúsculas, títulos, gráficos, tabelas. Quando for necessário localizar alguma informação explícita em texto do nosso cotidiano, nós podemos sempre procurar essas marcas. Então, para que a gente possa compreender o que é uma informação explícita, nós vamos analisar um texto de pôster retirado do Facebook. A gente tem aqui um anúncio. O anúncio, pessoal, é um gênero que tem como objetivo comunicativo divulgar, vender um produto e diz assim: Oi, meu nome é Paulo. Vou vender bolo de chocolate hoje das 14 às 17 horas na entrada da faculdade. Cada fatia é R$ 5,00. Interessados podem entrar em contato pelo... Ele coloca aí o número de telefone dele. Vocês acham que Paulo colocou todas as informações necessárias para que as pessoas soubessem todos os detalhes da venda dele? Vocês acham que falta alguma informação para que as pessoas achem o Paulo e comprem a fatia de bolo que ele está vendendo? Com certeza não, não é, pessoal? A gente percebe aí que o anúncio do rapaz, no caso do Paulo, é bastante claro, é bastante objetivo e possui todas as informações possíveis. No entanto, pessoas podem fazer perguntas, as perguntas podem surgir, mesmo depois que elas fazem a leitura desse anúncio. A gente vê aqui que nós temos, quanto às informações, nós temos o produto, nós temos o lugar, horário, preço e contato. Só que perguntas frequentes como: o bolo é de quê? Quanto custa? Posso comprar às 18 horas? Onde você estará? Todas essas informações estão no anúncio. Entretanto, a dificuldade de localizar informações explícitas fica evidente quando as pessoas fazem perguntas que já estão explícitas no anúncio, que já estão claras. Então, localizando essas informações dentro do texto, a gente tem o produto, que é o bolo de chocolate. Nós temos o lugar, que é na entrada da faculdade, o horário, das 14 às 17 horas, o preço, R$ 5,00 a fatia, e o contato do vendedor. Então, localizar é determinar o lugar em que algo se encontra, achar, encontrar. E informações explícitas são dados que ficam expostos na superfície do texto, ficam claros. Então, encontrar a informação explícita é desenvolver a capacidade de perceber o que o texto traz de mais evidente, o que está exposto, como eu já disse, o que está claro no texto. Segundo os dicionários da língua portuguesa, explícito é o que não deixa dúvidas, o que está claramente enunciado, preciso. Vamos agora ao descritor 2. O objetivo desse descritor, inferir informação em texto verbal. Para os textos deste descritor, vamos usar a temática do humor, considerando que para sua constituição, o efeito humorístico por diversas vezes
dá-se mediante o processo de inferência, ou seja, está nas entrelinhas, é aquilo que não está explícito. É interessante, portanto, ressaltar que reconhecer o implícito na mensagem é o que possibilita a ocorrência do processo de inferência. Então, eu trouxe um texto, pessoal, que tem como título Almoço na casa da amiga. Fui almoçar ontem na casa de uma amiga. Quando terminamos de almoçar, ela me disse: fiz o almoço, agora a louça é sua. Peguei a louça, coloquei tudo em um saco plástico e fui embora. Agora, a mulher está aqui na frente de casa com a polícia querendo a louça de volta. Vai entender esse povo. Dá e depois toma. Estranho, viu? Será, pessoal, que essa amiga entendeu que a outra amiga falou quando usou a expressão agora a louça é sua? Acho que não, né? Vamos ver aqui. Alguns questionamentos. Você acha que houve um ruído de comunicação entre o que uma amiga diz e a outra entende? Qual foi esse ruído? O ruído aí, pessoal, no caso, seria uma falha, um problema de comunicação. Agora a louça é sua. Essa frase está explícita no texto. Qual seria o verdadeiro sentido dela? Quais as pistas que o texto dá a você para a compreensão do sentido real, do real sentido dessa frase? Vamos tentar responder aqui aos questionamentos. Ruído de comunicação, que seria isso? É quando ouvimos algo que possui um significado determinado e compreendemos de maneira diferente. Por exemplo, quando um termo é usado no sentido figurado e o interlocutor compreende no sentido literal, no sentido real. É justamente o que acontece na piada em questão. Quando a amiga utiliza a expressão agora a louça é sua, ela a utiliza no sentido figurado. Porém, a outra amiga, ou seja, o interlocutor, compreende aquela expressão no seu sentido literal, no seu sentido real. O ruído de comunicação semântico pode ocorrer também quando a mensagem que está sendo transmitida possui muitos termos técnicos e o interlocutor não os conhece. Vejam aqui este esquema. Fiz o almoço, agora a louça é sua. Nas entrelinhas, ou seja, sem levar em consideração somente o sentido real do que está escrito, podemos inferir, ou seja, concluir, que a expressão a louça é sua significa dizer que o receptor da mensagem é convidado a lavar a louça. O significado que interpretamos nas entrelinhas está para além do sentido real das palavras. Ele não é visível, ou seja, ele não é compreendido de forma direta, de forma literal. Somente pelo contexto é possível enxergar, ou seja, é possível inferir esse sentido que está nas entrelinhas, esse sentido que está implícito. Então, a gente precisa ir além do que está escrito para perceber o significado. Para isso, nós precisamos nos apegarmos aos nossos conhecimentos de mundo, para entender o que o contexto quer nos dizer. Vamos entender aqui algumas expressões. Sentido literal, o que é isso? É a palavra no sentido do dicionário, no seu sentido real. Quando a amiga levou a louça para casa, ela entendeu aquela expressão, agora a louça é sua, no seu sentido literal. Ela acreditava que a amiga dela tivesse se apresenteado, com a louça. Então, ela entendeu aquela expressão no seu sentido literal, no seu sentido real. E o sentido figurado, o que é? É a palavra no sentido contextual, no seu sentido usual. Quando a amiga utiliza a expressão agora a louça é sua, ela disse o quê? Que a amiga estava sendo convidada a lavar a louça. Então, ela usou essa expressão no sentido contextual, no sentido
figurado. Vamos agora ao descritor 3. Esse descritor tem como objetivo inferir o sentido de palavra ou expressão. Então, o significado da palavra ou expressão vai depender do contexto em que está inserida. Na ocasião, é necessário também fazer uma inferência, articulando seus conhecimentos de mundo para entender o sentido pretendido. O entendimento do que é literal e figurado são colocados em prática nesse momento. Para que a gente possa compreender esse descritor, nós vamos estudar o seguinte texto. De onde vêm os sonhos? Da nossa mente inquieta e criativa. Quando sonhamos, a parte mais racional do cérebro, que comanda todo o seu funcionamento e é o verdadeiro chefão da nossa massa cinzenta, adormece. Assim, as outras áreas aproveitam para fazer a festa e ficam mais aceleradas. Resultado: partes do cérebro que nunca entram em contato quando estamos acordados passam a interagir e você mistura memórias da infância e situações recentes que viveu naquele dia mesmo. E, como a parte do cérebro responsável pelos sentimentos também é ativada, é comum você sonhar com cenas muito alegres e se sentir assim, ou o contrário, ficar apavorada nos pesadelos. Os sonhos duram cerca de 2 horas por noite e podem explicar muita coisa sobre você. Olha só! Nesse texto, a expressão fazer a festa significa: letra A, agitar o corpo humano. Letra B, preparar um festejo. Letra C, provocar pesadelo. Ou letra D, ser ativadas. Observem que a questão pede que vocês indiquem o significado de uma expressão que está no texto. Apesar dela estar explícita no texto, seu significado não está. Então, nesse caso, é necessário que você faça uma inferência, ou seja, que você descubra a informação que está sendo solicitada, observando o contexto no qual a expressão foi usada. Então, ao observar a fala da narradora, quando ela utiliza a expressão fazer a festa e relacionando o nosso conhecimento de mundo, é possível inferir que o significado dessa expressão está lá na alternativa D, ser ativadas. Se eu utilizasse o sentido literal dessa expressão, eu entenderia como alternativa correta a letra B, preparar um festejo. Mas a questão pede que eu faça essa inferência, que eu relacione esse meu conhecimento de mundo e a partir do contexto eu conclua qual seria a alternativa correta, que nesse caso seria a alternativa D. Fazer a festa no sentido figurado seria a alternativa D, ser ativadas. Para encerrar, pessoal, a nossa aula de hoje, eu trouxe aqui uma mensagem para que vocês possam refletir. Quem não lê, mal fala, mal ouve, mal vê. Eu espero que vocês tenham compreendido o que nós estudamos. Se for necessário, assistam a videoaula novamente, assistam quantas vezes forem necessárias. E nos próximos dias, nós realizaremos uma atividade que será baseada no estudo desses descritores, os descritores 1, 2 e 3. Um abraço e até a nossa próxima aula.